Olá pessoal, você que me segue aí nas redes sociais, no Rodrigo Silva Arqueologia, eu dificilmente ou quase nunca gosto de explorar assuntos de cunho político ou partidário e não vou quebrar a regra aqui hoje. Mas eu sou obrigado a gravar esse vídeo para falar de um assunto que me preocupou muito. Agora, na semana passada, a ACAPES mandou uma carta aberta ao senhor ministro da Educação, Dr. Rosielli, e esta carta foi disponibilizada para vários acadêmicos. Eu recebi de vários amigos da USP, da Unicamp, do próprio UNASP, onde eu leciono, dizendo do perigo para o ano que vem de termos que cortar mais de 90 mil bolsas de estudo só da pós-graduação, fora 190 e tantas mil bolsas de estudo da graduação. Veja bem, ou da preparação acadêmica. Por quê? O governo está querendo diminuir as verbas para a educação no Brasil. E daí as contas da ACAPES não estarem fechando e o risco de milhares e milhares de alunos de pós-graduação, tanto de mestrado quanto doutorado, terem os seus trabalhos interrompidos por causa desta política do governo. Eu disse no início, e volto a repetir, que o meu vídeo aqui não tem nenhum viés partidário, mas não posso ser também ignorante a respeito do que está acontecendo. Eu sou um acadêmico, e um acadêmico que preza pela Bíblia Sagrada tem o dever moral duplicado de também lutar pela educação das pessoas. Aliás, ao contrário do que muita gente diz por aí, a Bíblia é o livro religioso que mais incentiva o questionamento sadio, o espírito de pesquisa e de investigação. Eu poderia colocar aqui neste vídeo centenas de versos da Bíblia dizendo ou incentivando a pesquisa. Por exemplo, o próprio Deus fala: provai e vede que o Senhor é bom. Esta palavra provai no hebraico significa pesquisai, pesquise com profundidade, pesquise com o coração. Outras passagens da Bíblia também falam que nós devemos investigar tudo. No Novo Testamento havia até o elogio a algumas pessoas que tinham convertido ao cristianismo da cidade de Bereia, porque eles eram superiores aos outros, porque examinavam cada coisa, cada argumento, para ver se as coisas eram de fato daquele modo. Jesus mesmo disse para examinarmos as Escrituras, porque nelas encontraremos a vida eterna e elas testificam de Cristo. Ou seja, o Deus da Bíblia não incentiva uma pessoa para ter uma opinião apenas de maioria, de vaquinha de presépio. A Bíblia fala para nós sermos atentos contra os falsos professores, para examinarmos todas as coisas e até para provarmos o próprio Deus. Está ali no livro sagrado. Com base nesta filosofia bíblica, eu, como professor cristão, venho a público agora pedir a você o seu apoio para os acadêmicos do Brasil. Não podemos ficar silentes em relação a isso. Não estou incentivando ninguém a ir para as ruas, queimar pneus ou com faixas de protesto e fazer quebra-quebra. Não é por aí. Mas quem sabe fazermos uma revolução pacífica, como aquela que fez Gandhi. Mostrarmos que o Brasil não pode ser conhecido apenas como o país do samba, do futebol, do carnaval, das mulheres bonitas, das praias bonitas. Devemos ter um país também de jovens acadêmicos, jovens que busquem a cultura, que busquem colocar o Brasil no patamar dos países mais educados do mundo. Eu espero que aqueles governantes que talvez vejam este apelo, não apenas meu, mas de muitos acadêmicos no Brasil, coloquem a mão na consciência. Sabe, eu fico vendo o Congresso às vezes gastando com coisas tão pueris. Aliás, eu fico até achando interessante que qualquer pessoa com um pouquinho de retórica assume uma cadeira no parlamento. Para você ser um professor universitário, você tem que fazer mestrado e doutorado. Para ser um motorista profissional, você tem que ter uma carteira de habilitação especial. Para ser um médico, você tem que estudar medicina e fazer residência. Mas para ser político, basta ter retórica. Muitas vezes a pessoa que está ali ocupando aquele cargo não sabe nada do que é democracia, filosofia política. Eu estudei essa matéria na faculdade de filosofia política. Ali eu vi como é que a política é uma arte que deve ser exercida não por burocratas, tecnólogos, não é este o ponto, mas por pessoas que tenham pelo menos o mínimo de conhecimento do que é gerir a coisa pública. É uma brincadeira de mau gosto o que estão fazendo com os nossos acadêmicos do Brasil e com a educação do Brasil. Então, como cristão, adventista do sétimo dia, eu não quero incentivar ninguém, repito, a quebra-quebra, a badernagem ou a bandalheira, não é nada disso. Mas que você se conscientize que o nosso país tem que sim ser conhecido como um país que tem um povo educado. E para não parecer que eu estou falando apenas da educação por amor da educação,
Eu quero dizer que essa educação também tem que ser apresentada para os jovens com moldes de ética. Eu vou contar uma historinha para você. Dizem que certa vez, num grande congresso de educação mundial, global, havia um professor que foi falar da educação, da pedagogia, dos valores da educação. E ele recebeu um bilhete onde alguém dizia assim: Senhor educador, desculpe-me, mas eu não acredito mais na educação. Sou sobrevivente de um campo de concentração nazista. E ali, preso naquele campo de concentração nazista em Auschwitz, eu vi engenheiros bem treinados nas maiores universidades da Alemanha construindo câmaras de gás para matar pessoas, mulheres e crianças apenas por causa da sua etnia judaica. Eu vi enfermeiros que tinham os diplomas mais graduados das universidades, não só enfermeiros, como também médicos, aplicando injeção de gasolina em olhos de recém-nascidos apenas para ver se mudavam de cor, produzindo pesquisas bizarras com seres humanos. Eu vi matemáticos fazendo contas de como podiam se livrar logo dos corpos daqueles que eles estavam matando. Vi também jovens universitários ostentando uniformes da SS, da Gestapo, atirando sem piedade em crianças e senhoras de idade. Portanto, eu faço um pedido. Ao falarem de educação, de pedagogia, preocupem-se em formar homens e mulheres com valores morais e éticos para a sociedade, e não apenas monstros com um diploma na parede. Então, para que fique bem claro qual a educação que eu estou defendendo, não é apenas ensinar que 2 mais 2 são 4, mas também ensinar a matemática da solidariedade, que um pão dividido por 2 alimenta 2 pessoas. Ensinar também a ética do respeito pelo outro, a ética pelo respeito dos valores morais, a ética pelo respeito do ser humano. Não é apenas a educação por amor à educação, mas a educação junto com a moralidade e, como faz bem em todo país desenvolvido, uma educação que também preze por aqueles que estão se esforçando para fazerem pesquisa, para terem títulos, não para a glória própria, mas para enobrecer um pouco mais o país onde eles vivem. Eu conheço muitos países ao redor do mundo e já estou cansado de ser conhecido lá fora apenas como o país do futebol. Eu acho que nós poderíamos também ter outros títulos, você não acha? O país da tecnologia, o país do futuro, o país que valoriza a educação do seu povo. Eu espero que Deus possa tocar no coração dos nossos parlamentares e que nós não tenhamos uma triste história de retrocesso no campo da pesquisa e da graduação.